Você sabe qual é o sentido de cada um dos conectivos, dos operadores lógicos que nós estudamos na lógica de proposições? Isso é muito cobrado pela banca CESP. O CESP tem um estilo de cobrança da lógica de proposições que é um nível acima das demais bancas. E por isso a gente precisa saber como trabalhar com os valores lógicos. A gente precisa entender realmente o que significa, não dá para ficar só no decoreba. Temos que entender o que significa cada um dos conectivos lógicos. E nesse vídeo eu vou passar com vocês exatamente isso, qual é o significado real de cada um dos conectivos lógicos. Então fica comigo da agora até o final do vídeo, porque isso despenca nas provas do CESP e isso vai ajudar você a acertar questões que a maioria das pessoas vai errar, porque são questões que fogem do velho decoreba. Tá? E eu vou até deixar um exemplo aqui para a gente trabalhar. Vamos lá então. É o seguinte. Primeiro conectivo, conjunção, é o nosso E, né? Imagina a frase: gosto de futebol e danço e gosto de futebol e gosto de dançar. Vamos pensar assim: gosto de futebol e gosto de dançar, tá? Vamos deixar dessa forma. Legal. O que eu estou querendo dizer com isso? O que esse E significa, essa conjunção? Qual é o significado? O significado da conjunção, pode anotar aí, é o significado de verdade. Quando eu falo um E, eu estou querendo dizer que tudo é verdade. Eu estou querendo dizer que é verdade que eu gosto de futebol e que é verdade que eu gosto de dançar, tá? Essa que é a ideia. Se você descobrir que, na verdade, uma das coisas aí é mentira, que, pô, eu gosto de futebol, mas eu não gosto de dançar, por exemplo, a minha frase inteira tá falsa. A minha frase inteira vira uma mentira, certo? Porque o significado do E é o significado de verdade. E o significado do OU? Quando eu falo que eu gosto de futebol ou gosto de dançar, esse OU, ele significa pelo menos um. Anota aí, o significado do OU é o significado de pelo menos um. Ou seja, pelo menos uma das coisas é verdade. Pode ser verdade, por exemplo, que eu gosto de futebol, mas eu nem gosto de dançar. Pode ser que eu goste de dançar, mas nem goste de futebol. Pode até ser que as duas coisas sejam verdade, porque eu preciso que pelo menos uma seja verdade. Agora, se as duas coisas forem mentira, se eu não gostar de futebol e não gostar de dançar, aí a frase inteira fica falsa, tá? Então guarde isso, o significado do ou é o significado de pelo menos um, tá? Significado do nosso se, então, nosso condicional. Se gosto de futebol, então gosto de dança, ou gosto de dançar. Qual é a ideia passada pela condicional? A ideia da condicional, anote aí, é a ideia de que eu tenho uma condição que leva a um resultado. Como assim? Eu tenho uma condição, que nesse caso da minha frase é gostar de futebol, e quando essa condição acontece, quando eu realmente gosto de futebol, eu vou ter um resultado obrigatório, um resultado que sempre vai acontecer, que é o resultado de gostar de dançar também. Então, quando for verdade que eu gosto de futebol, será verdade também que eu gosto de dançar na ótica dessa frase. Agora, e se eu não gostar de futebol? Olha, aí eu não sei dizer nada, eu não sei dizer o restante lá, se a pessoa gosta ou se ela não gosta de dançar. Tá? Não sei dizer, porque a condicional, ela só me fala uma coisa, olha, quando a condição acontece, o resultado precisa acontecer. Mas se a condição não acontecer, aí eu não sei falar nada. Pode ser que a pessoa goste de dançar, pode ser que ela não goste de dançar, tá? Então guarda isso, esse é o sentido da condicional. E qual é o sentido da disjunção, da bicondicional? Vamos para a bicondicional. Gosto de futebol se e somente se gosto de dançar. O se e somente se me dá a ideia de simultaneidade, me dá a ideia de que duas coisas são simultâneas. Como assim? Ou elas acontecem juntas ou elas deixam de ocorrer juntas. Se for verdade que eu gosto de futebol, também vai ser verdade ao mesmo tempo que eu gosto de dançar. Se for mentira, se for falso que eu gosto de futebol, também tem que ser falso que eu gosto de dançar. Essa é a ideia passada pela bicondicional, é a ideia de que as duas coisas acontecem juntas e deixam de ocorrer juntas. As duas coisas são simultâneas, tá bom? Essa é a ideia, então, que a gente passa quando a gente usa o se e somente se. E quando a gente usa o ou, a disjunção exclusiva, quando a gente fala assim, ó, ou gosto de futebol,
ou gosto de dançar. Repare que agora eu não tenho apenas um ou, eu tenho dois. Essa é a diferença da adjunção simples para a adjunção exclusiva. A adjunção exclusiva, como o próprio nome diz, dá uma ideia de exclusão, de exclusividade, dá a ideia de que apenas uma das coisas pode acontecer. Eu não posso ter as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo e não posso ter as duas coisas deixando de acontecer ao mesmo tempo. Então, ou eu gosto de, se eu gostar de futebol, eu não posso gostar de dançar. E se eu gostar de dançar, eu não posso gostar de futebol. Não pode acontecer de eu gostar das duas coisas ao mesmo tempo e também não pode acontecer de eu não gostar das duas coisas ao mesmo tempo. Essa é a ideia da adjunção exclusiva. E perceba que só de conhecer a ideia de cada conectivo, a gente já percebe que a adjunção exclusiva e a bicondicional são opostas entre si. Presta atenção, se você anotou aí os sentidos que eu passei, você deve ter reparado que o sentido da bicondicional e o da adjunção exclusiva meio que se complementam. Porque a adjunção exclusiva fala, a bicondicional fala, as coisas são simultâneas, acontecem juntas ou deixam de ocorrer juntas. A adjunção exclusiva fala, as coisas se excluem. Quando uma acontece, a outra não acontece e vice-versa. Então percebam que as duas têm significados opostos. Não é à toa que quando a gente lá na frente estuda negação de proposições, a gente descobre que a negação da bicondicional é a adjunção exclusiva e a negação da adjunção exclusiva é a bicondicional. Repare que quando você entende o sentido, as coisas passam a fazer sentido. Você consegue entender algumas coisas que você nem precisa memorizar. Claro que é bom memorizar, e eu ensino isso nas minhas aulas, que você memorize mesmo algumas coisas, porque isso facilita você acertar mais rápido questões de prova. Mas entender o sentido é importante, porque quando você compreende o sentido, você deixa de correr o risco de errar questões aí de bobeira, tá? Teve uma questão que o CESP cobrou, depois ele acabou anulando, porque a questão era meio polêmica, mas eu acho que vale a pena a gente falar dela aqui rapidamente, que era uma frase assim, ó, foi no TRF da primeira região. Basta um de nós mudar de ideia e a decisão será totalmente modificada. Basta um de nós mudar de ideia e a decisão será totalmente modificada. Isso aí é basicamente como se fosse um ministro do STF falando para os demais. Teve uma votação, 5 votos contrários, 6 votos a favor, e aí o ministro fez essa constatação. Basta um de nós mudar de ideia e a decisão será totalmente modificada. Quando ele faz essa constatação, essa frase tem um E. Basta um de nós mudar de ideia e a decisão será totalmente modificada. Esse E significa conjunção, pessoal? Significa a conjunção que a gente estudou? Se você entender o sentido, você percebe que não. Porque a conjunção tem que me dar a ideia de verdade. Quando a pessoa vira e fala, basta um de nós mudar de ideia e a decisão será totalmente modificada, ela está dando uma ideia meio que de causa e consequência. Ela está dizendo, olha, se um de nós aqui mudar de ideia, vai ter um resultado. Sabe que resultado? A decisão vai ser totalmente modificada. Percebe? Esse é o sentido dessa frase. O sentido dessa frase não é o sentido de que, olha, é verdade que basta um de nós mudar de ideia e é verdade que a decisão será totalmente modificada. Não, não é esse o sentido passado. O sentido passado é que se uma coisa acontecer, a outra vai ser uma consequência. Se um de nós mudar de ideia, então a decisão será totalmente modificada. Então essa frase, embora ela tenha um E, e isso confunde muita gente, essa frase tem um E, mas essa frase não é uma conjunção. Essa frase é uma condicional, que apresenta a condição, um de nós mudar de ideia, e se essa condição acontecer, se ela se implementar, se ela se tornar verdade, o resultado será o quê? A decisão vai ser totalmente modificada. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro para vocês como é importante saber o sentido das proposições, porque essa questão que eu disse aqui para vocês só acertou quem realmente entendeu o sentido de cada proposição. Porque se você só decorou, quem decorou, olha o E, não, como é que eu nego o E? Como é que eu acho um equivalente do E, enfim, como é que eu trabalho com E? Aí a pessoa decorou ali e ela vai fazer aquilo. Você que entendeu o sentido, você vai olhar para aquela proposição e você vai ter esse olhar crítico. Não, peraí, isso aqui tem um E, mas isso aqui não é uma conjunção, não. Isso aqui não está dando ideia de verdade. Isso aqui está dando ideia de que uma coisa leva a outra, de que eu tenho aqui uma condicional. Tá joia? Espero que vocês tenham gostado. Lembre de deixar o joinha aí no vídeo
Valeu!